Hoje pela manhã nós falamos sobre um tema que estava há vários dias em meu coração, aquilo ardendo, e eu falei pela manhã, e agora à tarde eu estaria falando sobre outro assunto, mas Deus me tomou ali para continuar nessa linha, por mais que nós estamos em um culto de homenagens, mas essa parte já foi feita, então nós vamos para a outra parte, que também é a palavra de Deus, é o conselho de Deus. E nós falamos sobre o perigo de não controlar a língua. Eu quero perguntar quantos que assistiram ou estavam presentes, levante a mão. Várias pessoas. E foi algo que realmente veio forte da parte de Deus e eu quero continuar. Tiago, capítulo 4, você pode abrir sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 11. E o 12. Tiago, capítulo 4, versículo 11 ao 12. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Podeis assentar, irmãos. Como eu falava hoje pela manhã, é muito importante toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é alimento para nós, e é tão bom a gente falar sobre coisas profundas, que nos faz ver a grandeza de Deus, a grandeza dos projetos de Deus para conosco, falar de milênio, falar da eternidade, essas coisas elas nos emocionam. Mas há coisas bem pequenas e simples que, se nós esquecermos delas, todas as demais coisas estarão, perderemos, né? Todos os demais grandezas e benefícios se perdem pela falta de observância de coisas que são bem pequenas. E muitas pessoas, elas perderão o arrebatamento, não por grandes pecados. Até porque os grandes pecados são mais fácil de você fugir e escapar do juízo, porque são coisas que estão aparentemente diante de você e que dificilmente alguém encararia a morte sem clamar por misericórdia. E também você não conseguiria conviver com aquilo, porque são coisas muito óbvias e aquilo te faz refletir. Mas o perigo está naquelas coisas pequenas, simples. Como diz aquele velho hino que fala sobre que não é que cuidar do irmão com as pequenas coisas, que você diz não ter importância. Que nós devemos observar que para Deus não existe uma fita métrica para medir tamanhos de pecado.
Não tem um pecado menor e um pecado maior. Até porque o que perdoa os pecados é a mesma dose de sangue de Cristo. Não precisa usar mais sangue para um pecado maior e menos para outro. Sendo assim, então, pecado, tudo é pecado. E a pessoa precisa recorrer ao sacrifício. Mas o sacrifício de Cristo, ele perdoa mediante um arrependimento. Aí é onde muitas pessoas se enganam porque vivem de formas erradas e dizem: eu na última hora vou pedir perdão. Que perdão é esse que você planejou errar e depois pedir perdão? Lembre que o que vai mover o sangue de Cristo para perdoar é o arrependimento. E a pessoa fazer as coisas premeditadamente e a hora que a morte bater na porta, gritar por perdão, será que há um arrependimento? Porque se não há um arrependimento, não haverá perdão. Por isso as pessoas têm que pedir, se elas percebem que não estão sentindo o peso dos seus erros, não estão sentindo arrependimento, elas têm que pedir a Deus: Senhor, põe em mim um arrependimento sincero, porque a única coisa que vai mover o sangue de Cristo para nos perdoar é um sincero arrependimento. Então é necessário que nós esteja realmente, irmãos, conectados com essa linha de estar em paz com Deus e com as pessoas. E o irmão Brana disse assim, que não há como, a Bíblia diz, aliás, João fala isso, que como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama a seu irmão? É uma incoerência, porque Deus está no seu irmão. E se você ama a Deus, você ama o seu semelhante. Quando a Bíblia condena sobre alegrar-se com a correção do outro. Porque, às vezes, eu me lembro que Deus corrigiu Israel numa determinada ocasião pelos seus pecados, e houve alguns ali que riram, sentiram prazer em ver Israel sendo corrigido. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aqueles que pegarem a mão em seus filhos e golpearem com a cabeça deles contra a pedra. Ou seja, vocês estão rindo pela correção dos meus filhos, então isso virá sobre vocês. Qual o pai, qual a mãe que quando vai corrigir o filho ficaria satisfeito em ver alguém tirando sarro, rindo? Bem feito, bem feito. Não, o pai ele corrige, a mãe corrige, mas com sentimento. Dói no coração, mas você faz aquilo pelo bem, porque não quer ver aquela criança, aquele menino, aquela menina indo por maus caminhos. Assim também fere, dói no coração de Deus ter que muitas vezes permitir certas coisas que machucam, que dói. Mas o amor verdadeiro, ele é corretivo. Ele é corretivo. Então, é importante nós ter essa consciência, irmãos, de estar em paz com Deus e com nossos irmãos. E pela manhã nós conversando sobre essa linha, nós abordamos várias escrituras aqui, que a Bíblia fala sobre o perigo da língua, do não controlar a língua, falar. E às vezes as pessoas se enganam porque elas falam
não por maldade. Alguns falam por maldade, mas outros falam por falar, para ter assunto. E a vida daquela pessoa que já está ferida, machucada, está de boca em boca, língua em língua, quebrando, matando a influência, dificultando o caminho de retorno daquela pessoa que está caída. E o pior ainda, irmãos, é quando assuntos que o ministério trata e as pessoas julgam como se aquilo está sendo deixado de lado, passado a mão por cima, e pela graça de Deus, podemos dizer que esse ministério, em momento algum, tem tido duas medidas, 2 pesos e 2 medidas, mas sempre tem tratado com responsabilidade com cada situação. Mas não é dever do pastor expor para a igreja, porque isso seria antiético e incorreto. A pessoa vem buscar ajuda e expor. Por isso o pastor trata aquilo e fica entre ele, a pessoa e Deus. Mas muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo já foi tratado, e às vezes foi 1, 2 vezes, e começa-se aquelas conversações. E o pior, irmãos, eu quero dizer, que eu tenho percebido, que tem coisas que são tratadas pelo ministério, que são pequenininhas, mas o ministério tratou aquilo na medida daquele assunto. Mas na língua de muitos aquilo é algo de metro de tamanho, muito além e diferente do que realmente aconteceu. E aí, é claro, quando alguém chega e conta um absurdo como aquele, as pessoas ficam espantadas. Olha, mas como? Como pode? Essa pessoa está ali, está tomando da ceia, ou ajuda em alguma área. Como pode? Como pode? E as pessoas vão falando e vão criando dificuldades com esse, com aquele, como se são pessoas que realmente cometeram coisas terríveis. E isso eu falo com propriedade porque já veio a mim casos assim de eu ter tratado assuntos e depois, mais tarde, alguém vem me participar daquele assunto, mas totalmente diferente do que realmente aconteceu. É que foi passando de um para outro, para outro, para outro, e quando chegou lá, aquilo já era algo totalmente diferente, muitas vezes mais grave, e às vezes já até saiu da linha, às vezes só vai aumentando dentro da linha do erro, vai aumentando, graduando mais aquela situação. E às vezes até já se saiu, já está em outra linha que não tem nada a ver. Por quê? Porque é como falamos pela manhã da brincadeira do telefone sem fio. Às vezes se faz no colégio ou em brincadeiras, você fala uma frase curta, ali reúne uma quantidade de pessoas, você fala para o primeiro fala para o segundo, no ouvido, segundo para o terceiro, e vai indo. Quando chega no último, aí então o último vem e traz o que é que foi falado. E vai comparar com o que foi dito no início, não tem mais nada a ver. E aí como que fica, irmãos? As pessoas que falam estão pecando. Quem ouve está também pecando, porque se não há quem ouve, não há quem fala. E o diabo, irmãos, vai semeando amarguras, dificuldades,
murmurações, e você vê que Deus odeia o pecado da murmuração. E aí as pessoas se perguntam, por que que as coisas não melhoram na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? E vai causando cada vez uma ferida. E isso, irmãos, é preocupante porque isso impede e impedirá o arrebatamento de muitas pessoas queridas. Muitas pessoas perderão o arrebatamento. E o profeta diz assim, igreja, não esqueça isso. Ele diz, o diabo quer te marcar com o erro dos outros. Pense, a pessoa perder o arrebatamento não por causa dos seus erros, mas pelo erro de outro. Mas por quê? Porque o outro errou. E você se escandalizou, você falou o que não deve, disse coisas que não são verdades. E hoje a internet, irmãos, ela está aí para propagar. E sai alguém, grava um vídeo e diz coisas que parece que são reais, cita inclusive pontos de referência que parece que aquilo embasa aquela história, e as pessoas tomam aquilo como uma verdade e começam a julgar os envolvidos. Quando se for na origem, você vai ver que aquilo nunca existiu. Nunca existiu. E o diabo é um especialista em criar situações que não existem, mas que passam a existir na mentalidade das pessoas. Passam a existir nas conversas do dia a dia. E o Espírito Santo, irmãos, não vai viver com pessoas em ambientes que agem desta forma. Então a Bíblia, irmãos, ela condena energicamente comentários maldosos, que chamamos de fofocas, né? E algumas pessoas até dizem, em tom de brincadeira ou de realidade, não sei, que uma fofoquinha não faz mal a ninguém. Você já ouviu isso? Existe. Agora, uma coquinha pequena, de uma garrafinha pequena, e uma coca de 2 litros, é a mesma. Só muda a garrafa. Porém, nós vemos muitas escrituras, irmãos, que falam, e hoje nós lemos aqui várias, e eu vou ler algumas mais, que eu não li pela manhã. Por exemplo, em Levítico, capítulo 19, versículo 16. Olha só. Não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos, e não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. O que é mexeriqueiros? É aqueles que estão, como diz, futricando, né, na vida de um, de outro. Sabia disso? Olha, tu sabia daquilo? E coisa terrível, irmãos, é pessoas que têm 2 caras. Quando está com a pessoa em questão, é a melhor amiga, o melhor amigo. Mas quando está com o grupo lá fora, está falando daquela pessoa. Quem age desta forma, irmão, deveria sentir vergonha de agir assim. E pensar consigo assim, gostaria eu que agisse assim comigo? Se não consegue, irmãos, se ouviu alguma coisa e isso não consegue mesmo te deixar em paz, vai até a pessoa.
Vai até ela. Olha, eu ouvi isso, irmão. Mas não fique falando por fora. E você vai ver que 90% das vezes não era aquilo que você ouviu. Provérbios capítulo 6, versículo 19. Vou ler desde o verso 16, eu li pela manhã, que fala sobre 6 coisas que Deus não se agrada e que a 7ª a alma de Deus abomina. Estas coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa que aborrece a Deus, olhos altivos. Quer ser melhor do que o outro. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e a 6ª, testemunha falsa que profere mentira, e a 7ª que abomina a alma de Deus é o que semeia contendas entre irmãos. Você, como pai, não se sente bem ver teus filhos tendo contendas. E Deus? Como Deus se sente? No Salmo também, 52, verso 2 diz assim, 52, a tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Agora, isso, às vezes as pessoas ouvem algo como o que eu estou dizendo, e pensa que está endereçado àquela pessoa que tem por prática aquela maldade. Sim, isso também. Mas o que mais se abrange é aqueles que falam de uma maneira, vamos dizer, ingênua, mas falam. E aquilo, e uma palavra depois de dita, ela não volta mais atrás. Não tem como você desfazer aquilo no sentido de deixar de existir. Falou, aquilo se concretiza. E é como você vai num lago, pega uma pedra, joga na água. Ela forma uma onda, a segunda onda, a primeira forma uma segunda, a segunda uma terceira, e aquilo vai infinitamente. Assim é uma palavra. Depois que você soltou, você não tem controle mais sobre ela. Depois que a pedra caiu no lago, não tem controle mais sobre aquelas ondas. É uma consequência da outra. Então veja só, o diabo, irmãos, ele quer usar a língua das pessoas. Ele força, para que as pessoas, em suas falhas, venham dilacerar o corpo de Cristo, através de comentários maldosos, fofocas. Porque se atingir a mim, atinge o corpo. Se atingir você, atinge o corpo. Agora, dentre o corpo fazer isso é inaceitável, irmãos. E há pessoas que geram dificuldades, inclusive até param de vir à igreja por situações
que você ouvindo delas são absurdas, mas que não são reais. É como eu dizia hoje pela manhã. Irmão Brana disse assim: se alguém disser sobre ele, sobre mim, dizia o irmão Brana. Irmão Brana esteve no culto sábado à noite, pregou. Após o culto ele saiu, passou ali no mercado, no bar, e tomou uma cerveja. Ele disse: tem muitas verdades nisso. Primeiro, eu estive no culto, é verdade. Segundo, preguei, é verdade. Terceiro, passei ali fazer algumas compras, é verdade. Mas a última coisa, comprou e bebeu uma cerveja, é mentira. Mas não sei se os irmãos estão me entendendo. Há casos que saem dessa forma. E a pessoa que ouve, ela esquece, ela toma todos os demais itens anteriores para tentar comprovar a mentira. Não, é verdade, eu soube mesmo que ele foi sábado lá na igreja. Não, sim, tenho testemunha que vi passando lá naquele mercado. Entende, irmãos? É isso, eu ouvi. Eu vi uma notícia, eu vi alguém falar. Eu ouvi o áudio de muitas coisas que são verdades, que o diabo usou para formar uma mentira. E aí a pessoa pensa assim: não precisa nem eu ir perguntar para ele se é verdade, porque eu mesmo presenciei esse fato, mais esse. Só que esse fato, esse foi usado para levar a uma mentira, ou melhor, para fabricar uma mentira que fosse crível, que as pessoas pudessem crer. Porque uma mentira usando 100% de mentira, é muito difícil de alguém acreditar. Mas as mentiras que são mais recebidas, aquelas que contêm muitas verdades nela. Então, como eu disse, se a pessoa, o diabo conseguiu, que não deveria, porque eu penso que nosso nível espiritual tem que estar tão alto, a tal ponto que, se alguém falar algo, eu sinta compaixão, misericórdia e ore por aquela pessoa, não me escandalizar, criar raiva, criar revolta e ficar denegrindo, falando. Mas se a pessoa não consegue ter essa base, essa estrutura de sentir compaixão, oração, então vai até a fonte. Ou vai até o pastor. Porque tudo, essa comunidade, irmãos, tudo aqui é feito e vivido de uma forma transparente diante do ministério. E o ministério age com temor diante de Deus. Mas há aqueles que não agem segundo o que Jesus disse: misericórdia quero. Quando Jesus mandou os discípulos ir até uma cidadezinha e preparar o local para uma campanha, lembram? Os discípulos foram na frente e foram tentar locar ou conseguir um local para ter uma campanha. E a população da cidade disse: não, nós não queremos nada com os cultos de Jesus. Eles voltaram de lá revoltados e chegaram e contaram para Jesus que o povo não aceitou. E na sequência já se propuseram: Senhor, queres que nós chame fogo do céu para eliminar esse povo? Jesus olhou e disse: vós errais por não compreender as Escrituras. Vocês não sabem que misericórdia quero?
seja, eu vim para salvar, não para condenar. Eu vim para trazer perdão. Mas eu já vi, irmãos, falo de fatos, pessoa que falou para mim, por exemplo, censurando o ministério e dizendo de algumas pessoas, não, pastor, em outras palavras, está errado, o pastor tem que tirar da ceia. Em outras palavras, tem que excluir. Pessoas que estão lutando, têm suas falhas, mas esquecem. Não que eu diga que essas pessoas que têm falhas são joio, não estou dizendo, só para nós compreender. Esquecem que Jesus disse que o homem bom semeou o trigo, mas o homem mau veio à noite e semeou o joio. E o trigo nasceu e o joio também nasceu. E quando os empregados viram o joio no meio do trigo, vieram para o senhor daquela seara e contaram e perguntaram: tu queres que nós arranque o joio? Qual foi a resposta de Jesus? Alguém lembra? Jesus disse: não arranque, deixa crescer junto. Mas por que, Senhor? Porque ao arrancar o joio, disse Jesus, vai prejudicar a raiz do trigo. Então, há casos que o pastor está olhando, você está com dificuldade com a pessoa A. Mas o pastor, ele não está tratando só com a pessoa A, ele trata com todo o rebanho. E essa pessoa A tem a pessoa B, C, D e E que estão interligadas. E que tem que ter sabedoria para não mover a raiz, prejudicar. E aí aonde Deus chamou o ministério, por isso ele tem capacidade para isso, ele não vai deixar de corrigir a pessoa A, ele vai, mas com sabedoria, para não atingir os demais. Entende? Mas muitas pessoas que estão a par daquela falha, pensam que se não matar, se não excluir, se não detonar, como dizem, o pastor não fez o que deveria fazer. Mas deixa um dia ser um filho seu, um filho desse juiz cruel, que precise, que esteja passando por dificuldade, que ele vai querer que o pastor haja com amor, tratando as feridas e mantendo aquela pessoa no meio para se manter aquecida. É como disse o pastor Febrônio um dia sobre questão de família. Alguém com filho em problemas, o pai revoltado e querendo que o filho saísse de casa. O pastor me disse assim: põe para fora esse menino com um problema e ele vai voltar com 10. Então, irmãos, são coisas que nós precisamos ter a consciência. Eu confio no ministério ou não confio? Alguém pode dizer: eu não confio, mas às vezes não confia e vai mostrar um rosário de situações que ele disse que não confia, que se trazer aquilo para mim, que acompanho tudo o que acontece, eu vou dizer que todo aquele rosário que você tem e que você escandaliza, não são verdades. Tem uma raiz de verdade de um assunto que foi tratado corretamente, mas que passou de boca em boca e lá na frente estão dizendo outra coisa. Então, irmãos, em nome de Deus, se isso não agrada a alguém, Deus do céu é minha testemunha, que eu não estou falando isso encomendado ou direcionado, mas unicamente porque o Espírito Santo me constrangeu a falar.
porque isso tem estado em meu coração e nós estamos nos preparando para o arrebatamento. E eu não quero que ninguém de nós fique. E as coisas, irmãos, estão andando de uma maneira muito rápidas. Quantos acompanharam essa semana sobre a eleição do novo Papa? Vou abrir um parênteses aqui. Acompanharam? Aí você, se você tem realmente a mensagem no teu coração, você vê que estamos indo. 71 anos, se não me falha a memória, atrás, o profeta de Deus profetizou o que aconteceu essa semana. Causa impacto, às vezes, em alguns, na hora, mas depois vai passando. Irmãos, eu poderia trazer um estudo sobre isso. Por exemplo, o profeta diz: quando o Papa for trazido dos Estados Unidos, como diz a profecia, ele formará o Concílio Mundial de Igrejas. Aí você vê, e o que o Concílio Mundial de Igreja vai fazer? Vai fazer o quê? Perseguir, não é? Matar as virgens nécias, iniciar uma perseguição para nós a noiva, mas a noiva sobe antes que a coisa fique mais grave. Você acha que foi acaso ele ser da linha augustiana? Alguém percebeu isso ou não? Percebeu, irmão Toninho? Quando ele deu o primeiro depoimento dele após eleito, ele disse: eu sou filho de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? Alguém sabe? Agostinho de Hipona foi quem fez o decreto e escreveu: é do agrado de Deus que sejam mortos os hereges. E de Santo Agostinho adiante, sobre o decreto de Agostinho, 68 milhões de cristãos foram mortos pela Igreja Católica. O que tem a ver isso? Tem a ver isso que o Papa dos últimos tempos vai encabeçar o Concílio Mundial de Igreja e vai voltar a Roma das perseguições. Por que ele usou o nome Leão XIV? Porque ele quis. Não, ele usou um nome que se identifica com ele. Estude os papas que tiveram o nome de Leão. Vão ver que foram homens cruéis, que matavam os cristãos. E outra, e o que Apocalipse 13 fala sobre a segunda besta? Que ela tinha a boca como leão. Vocês não veem que as coisas estão se encaixando? Agora ninguém vai sair daqui dizendo: o pastor Daniel disse que esse é o último Papa. Eu sei que o profeta disse que virá um Papa dos Estados Unidos que encaminhará o Concílio Mundial de Igreja. Agora, se esse durar 30 dias, 40 dias e morrer, então é um outro que vem depois. Mas que tudo se encaminha e se encaixa na entrada desse Papa, não tem como nós negarmos. Vocês me compreenderam? Então, irmãos, por que eu digo isso, irmãos? Porque eu não sei o amanhã, e o profeta não disse que quando surgisse um Papa dos Estados Unidos, seria ele o último. Não, ele disse que viria um Papa de lá que encabeçaria o Concílio Mundial de Igreja. Então pode ser esse. Todos os indícios mostram que é. E mais, ele não estava entre os cotados a ser Papa. Havia outros ali muito mais cotados. Então, voltando, irmãos, por que eu entrei nisso? Para mostrarmos que nós estamos indo realmente para o final de tudo. E isso deve fazer o quê? Nos fazer pessoas mais dóceis, mais espirituais, mais tementes. Para quê?
quando o Senhor vier, não nos pegue fora, despreparados. Não, mas que Ele encontre um coração que realmente, irmãos, pulsa pela vinda de Cristo. Amém? E quando a Bíblia diz que Malaquias capítulo 4, Ele viria para restaurar todas as coisas. Não é restaurar só batismo, ceia, unicidade, os dons em ordem e tantas coisas que Deus fez. Restaurar tudo é tudo. E uma das coisas que havia muito forte na igreja primitiva era a unidade cristã entre a igreja. O amor entre irmãos. E isso nós precisamos ter. Pense às vezes, porque Deus, irmãos, eu vou falar mais isso. Deus é um Deus de variedades. Tem cultos, tem coisas que Deus faz, irmãos, que a gente fica surpreso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Deus usava o profeta para realizar muitos milagres. Impunha as mãos sobre as pessoas, epiléticos, endemoniados, cancerosos, eram libertos. Mas teve um caso de uma pessoa que dava um ataque de epilepsia sobre ele, um demônio de epilepsia, e quando acontecia aquilo era horrível. A pessoa se debatia, tinham que segurar para ela não se quebrar. E uma pessoa, acho que irmão dele, veio e falou para o irmão Branham. O irmão Branham diz assim: quando isso acontecer novamente, corra até ele, arranque a camisa e põe no fogo. Quantos lembram disso? Quando aconteceu aquilo, a pessoa correu, pulou em cima, arrancou a camisa, botou no fogo, pronto, foi liberto. Você diz, mas aonde isso se aplica na Bíblia que é para fazer isso? Eu não sei, Deus inspirou o profeta para fazer daquele jeito. E às vezes podemos ter um pastor que vem nos visita e tem uma maneira diferente. Mas eu vou sair daqui falando que aquilo foi uma brincadeira, uma palhaçada, ou seja o que for. Eu corro o risco, irmãos, de pecar contra o Espírito Santo. Se você não entende, fica quieto. Eu lembro um caso de 2 velhinhos. Eles foram numa campanha do irmão Branham e as pessoas vinham no altar, como sempre eram feitas, e Deus discernia a doença, o nome da pessoa, o que ela estava pensando, o que ela havia orado antes de sair de casa, tudo. Terminou o culto, os 2 velhinhos estavam indo para casa juntos. Um estava maravilhado com aquilo. E o outro estava um tanto cético. Mas aí que está a coisa. Você pode não compreender, mas com respeito. E quando aquele velhinho maravilhado estava tentando, oh meu Deus, que coisa, o outro, com educação, ele só disse que ele não compreendia aquilo. Que ele estava sem entender como que aquilo se aplicava às escrituras e tal. Resultado, quando ele chegou em casa, ele estava num determinado lugar ali, de repente ele sentiu uma mão que encostou sobre suas costas e aqueceu como fosse um ferro quente. E ele tirou a camisa e estava exatamente o desenho de uma mão na camisa dele, tostada a camisa como quando um ferro queima. E ele ficou impressionado, o que é isso, meu Deus? Mas ele estava fazendo o quê? Ele não tinha entendido aqueles acontecimentos, falou para o outro que ele não compreendeu, não murmurou, chegou em casa e foi orar sobre aquilo. Se aquilo era de Deus ou não. E quando ele estava ali orando, creio, a mão encostou sobre as costas dele.
Ele tirou a camisa e olhou, estava aquele desenho de uma mão. Logo, aquele caso chegou até o irmão Brana e contaram para ele. E o irmão Brana só disse assim: tragam a camisa dele até aqui. Quando levaram, o irmão Brana simplesmente chegou e colocou sua mão e encaixava exatamente com aquele sinal. O que Deus estava fazendo? Fez aquilo para comprovar para aquele homem que aqueles sinais que eram feitos através do irmão Brana eram de Deus. Mas por que Deus respondeu? Porque viu ali sinceridade. Então, irmãos, a Bíblia diz, e nós falamos e lemos esta manhã, assim: por tuas palavras te enredastes. Ah, meu Deus, e eu falei, e agora? Você pode retirar aquilo perante Deus. Dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu me equivoquei, falei, eu retiro e peço que o Senhor me perdoe. Mas se você falou, e quando se fala para alguém, você tem que retirar para aquela pessoa também. Filha, filho, marido ou irmão, eu falei algo e aquilo pesou em meu coração, eu quero dizer que estou retirando isso. Essa é a maneira, irmãos. Deus não é um carrasco, que se você errou, Deus diz: agora acabou. Não, vai e retira. Diante da pessoa que você falou, diante de Deus, e Deus vai ouvir. Então, a melhor forma, irmãos, de repudiar essa prática, de falar, de murmurar, é confrontar abertamente as pessoas que trazem fofocas. Perguntando, sabe o que para elas? Se elas já conversaram com as pessoas envolvidas, com as pessoas em questão. Você já falou isso com o irmão que está me falando? Você já falou isso com o ministério? Ou dizer: olha, você tem que falar isso com quem está envolvido, não comigo, não quero ouvir. Porque ao darmos créditos, irmãos, à fofoca, nós formamos opiniões negativas referente à pessoa que estão falando mal dela. E encaramos aquelas palavras com ações da pessoa envolvida como uma evidência de culpa. A pessoa veio e falou mal para você de mim. Você ouve aquilo, você já tem uma impressão negativa sobre mim. E quando você for falar comigo, você já vai me encarar com uma evidência de culpa, como que eu tenho alguma dívida. E vai manchando a mente das pessoas. E a situação ela se agrava quando, depois que nós construímos uma barreira interior contra aquela pessoa, e passamos aquele comentário para frente. E aí vai se agravando mais. Então, irmãos, ouvir e fazer comentários maldosos é uma doença, irmãos. É um câncer que contamina, que infecta o nosso coração, nossa vida e compromete duas coisas: a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Compromete. Há pessoas sobrecarregadas, não por problemas oriundos dela, mas de outros. E como diz o pastor Febrônio, vocês já ouviram muitas vezes: não queira saber o que você não gostaria de saber. Como que se aplica isso? Eu não gostaria de saber que o irmão fulano de tal fez uma coisa errada. Quem vai querer saber? Então por que eu vou fuçar? E na mensagem Hebreus, capítulo 7, parte 2, o irmão Brana diz assim: você não precisa dar uma facada em um homem para você matá-lo. Basta você matar a influência dele. E como que mata a influência das pessoas? Falando mal.
quando aquela ursa matou 42 crianças. Lembram? Nos dias de Eliseu. Crianças inocentes. Mas o irmão Brana disse que a culpa não era das crianças, era dos pais. E Deus permitiu aquilo para corrigir os pais. Por quê? O irmão Brana diz assim, quando se assentavam ali ao lado da mesa para o jantar, a mãe e o pai estavam falando mal do profeta Eliseu. Sabe aquele homem que se diz profeta? Aquele careca? Olha, ele falou isso, falou aquilo. E as crianças estavam ouvindo. E quando elas vinham da aula e encontraram o profeta, elas lembraram e começaram a gritar: ei, careca, por que não sobe como Elias subiu? Porque elas ouviram os pais dizendo assim, esse tal de Eliseu diz que o profeta, o qual ele seguia, Elias, subiu numa carruagem de fogo. Isso é besteira. E as crianças acreditam no que os pais falam. Então, às vezes, alguém murmura de decisões do pastor, de situações, e você está matando a influência do ministério para com teus filhos. E amanhã, quando ele estiver em problemas, ele não vai confiar, buscar ajuda no ministério, porque, como eu disse aqui, os comentários maldosos, eles contaminam, eles infectam o coração, eles trazem uma barreira entre a pessoa que você ouviu o comentário. Então, irmãos, eu encerro, não vou me delongar, mas eu deixo esse conselho de Deus. E aí, em muitas áreas, você aplica isso. E saiba que muitas coisas que há pessoas escandalizadas não são verdades. São coisas que partiram às vezes de uma verdade muito insignificante, de algo que foi acertado, de algo que qualquer um poderia ter que passar, porque todos estamos sujeitos a passar por situações, mas que foi aquilo sendo aumentado. E o diabo, irmãos, tem facilidade nisso. E a pessoa olha para aquele irmão, para aquela irmã, como sendo realmente alguém devasso, alguém imprestável. Eu lembro o testemunho que o pastor contou de uma jovem. Ela tinha aquela chamada doença de barriga d'água, e ela estava com aquela barriga enorme. E já as más línguas começaram a falar. Você percebeu a fulana? E por certo, a primeira pessoa que fala, ela não disse, olha, ela está grávida. Quem sabe disse, parece grávida. Mas a segunda disse, sabe, eu ouvi de alguém que me disse que ela está grávida. E aí, para frente, cada vez aquilo vai criando mais evidências. E ela estava doente. E aquelas conversações machucou tanto aquela moça, e ela não teve estrutura. E ela se desviou, se foi. Eu lembro que o pastor, quando falou isso, ele disse, essas pessoas um dia terão que dar conta perante Deus da alma daquela moça. Então, que a nossa palavra, irmãos, seja uma palavra de resgate. Não uma palavra de acusação. Porque
profeta diz: se você não tem nada de bom para falar do seu irmão, então não fale nada. Mas sempre haverá coisas boas. Quantos conselhos que eu já dei para casais que às vezes, porque a pessoa começa só a focar o lado negativo, e às vezes não vê mais saída a não ser divórcio. Porque olha, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo. E aí eu digo assim: irmã, procure olhar os lados positivos. E você vai ver que tem tantas coisas boas que são muito mais, somam mais do que essas coisas negativas. E casamentos são salvos, porque aí a pessoa para e começa a olhar o lado positivo e vê que tem uma bênção ali ao seu lado e não tinha percebido. Mas se a pessoa foca para olhar um lado só, ela não vê outra coisa mais. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e que Deus assim ajude, que nós seja uma igreja unida, uma igreja de oração, uma igreja de misericórdia, uma igreja que ama. E se nós fizéssemos o conselho básico de Jesus, eliminaria toda a fofoca. Sabe qual é o conselho básico de Jesus? Quando teu irmão estiver em erro, fale para o teu vizinho mais perto, é isso? Quando teu irmão estiver em erro, vá até ele. Se ele não te ouvir, leve alguém contigo como testemunha. Se ainda assim não te ouvir, traga o assunto dele à igreja. A igreja se refere, traz ao ministério que representa a toda a igreja. E se ainda assim não ouvir, então o considere como um publicano e pecador. Mas olha, irmãos, umas 60%, 70% dos casos que você ouviu e você vai ir até a pessoa, você chega lá e vê que não era. Eu me lembro, o profeta conta que havia um quadro num determinado local e olhando de longe aquele quadro, parecia uma tempestade de nuvens negras agitadas. Mas quando se aproximava próximo do quadro, eram anjos voando. De longe parecia uma tempestade. Mas quando chegava perto, você via não. Aí os traços se alinham melhor e eram anjos voando. Então, às vezes, se olha para aquele irmão, aquela irmã, de longe parece algo ruim. Se aproxime. E você vai encontrar uma pessoa tão cheia de amor, de graça, uma pessoa simpática. Ah, mas sempre está com a cara fechada, nem bom dia não me dá. Às vezes ela está precisando de um abraço. Às vezes ela está demolindo por dentro de problemas. Ela só precisava de alguém chegar e dizer: tu não está sozinho. Isso nós poderíamos ir tão longe, irmãos, falando sobre isso. Que seja o temor de cada um de nós esse: Senhor, eu não quero ser uma pedra de tropeço. Eu não quero ser um mensageiro da desgraça. Eu quero ser um mensageiro da paz. Eu quero ser um mensageiro das coisas boas. Pai Celestial, isso tenho toda a certeza, Pai, de que vem do Senhor, como conselho de um pai que ama e está vendo que o fim está chegando e o Senhor está nos chamando para um alinhamento para o rapto. Por isso, Deus, nos ajude. E aqueles que têm essa facilidade, Senhor,
em falar, em julgar, que eles possam chegar perante Ti com sinceridade e dizer: Senhor, domina a minha língua. Senhor, domina o meu coração. Senhor, liberta-me dessas coisas. Como diz a palavra de Deus, que a língua, ela é um membro tão pequeno, mas que pode causar tão grandes danos. Assim como uma chispa pequena de fogo pode incendiar uma grande floresta. Meu Deus, nos guarda, Senhor. E eu peço que o Senhor ajude e livre as pessoas, Pai, dessas más interpretações, desses julgamentos errados. E ajude teu povo, Senhor, a amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. E se colocar no lugar, como disse a tua palavra, carregar as culpas uns dos outros, Pai. Ou seja, os fardos, melhor dizendo, uns dos outros. O peso, ajudar a carregar, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada irmão, cada irmã. E permita que essa palavra não seja, Senhor, somente um culto a mais. E nem seja para juízo, mas seja para libertação. Que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa, Senhor, nos educar sobre o sangue, sobre o Calvário, Pai. Ajuda, prepara-nos, porque a Tua vinda está muito perto e nós queremos estar pronto para subirmos num dia desses, ó Pai. Assim eu oro, Pai, e repreendo todo o mau espírito, toda a conversação errada, todo o julgamento errado. Eu repreendo diante de teus filhos, Pai, que não haja entre nós essas coisas, mas olha, Pai, para que haja um espírito dócil e sereno. Não pedimos só por nós, mas por todo o teu rebanho sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém, Jesus. Amém.